Olá, eu sou a Marília Costa, eu sou aluna de doutorado do programa de pós-graduação em Aquicultura e hoje eu vou apresentar esse artigo. O título dele é A Desova Natural e o Aumento de Escala do Pargo Amarelo, a criação de larvas para a produção em massa de juvenis. Esse trabalho ele foi publicado no ano de 2018 na revista Culture, que tem um fator de impacto de 4,09. O pargo amarelo ele é uma espécie marinha e possui uma distribuição ampla, desde o Oceano Atlântico tropical e subtropical, e em todo o Golfo do México e no Caribe, incluindo as Bahamas. Ela é uma espécie muito valorizada comercialmente e é recomendada para o cultivo. As fêmeas e os machos elas se tornam sexualmente maduros com um tamanho de 250 a 310 milímetros. Eles são conhecidos como um hermafrodita mais antigo, né? Então, essa fase madura deles, ela acaba se tornando a mesma tanto para as fêmeas quanto para os machos. Quais são as características que fazem com que essa espécie seja uma boa espécie para a agricultura? Ela possui uma alta qualidade alimentar, uma alta aceitação pelo consumidor, tem um bom preço de venda, ela tem uma tolerância a altas densidades, ela tem alta tolerância ambiental e ela tem uma adaptabilidade a rações muito alta. O problema dessa espécie seria que a produção em massa de juvenis, ela não tem um roteiro, né? Ela não é muito bem estudada, ela tem pesquisas em instituições, mas ela ainda não foi relatada com sucesso. A gente vê que diversas instituições trabalham com essa reprodução artificial e essa criação de larvas, mas elas ainda não têm um sucesso relatado. Elas estão trabalhando na pesquisa, mas ainda não chegaram lá, elas não têm ainda o pacote tecnológico completo para essa produção em massa. Então, o objetivo deste estudo é relatar os resultados da desova natural de reprodutores maduros em cativeiro no laboratório de Sisal e a ampliação dos melhores resultados obtidos para essa espécie. Esse trabalho ele seguiu os protocolos de produção em massa que apresentaram sucesso para outros peixes marinhos, como o patão listrado, o robalo e o pargo rosa manchado. A metodologia desse trabalho, a gente foi dividida a metodologia em vários tópicos. O primeiro tópico é a produção de ovos. Esse experimento todo ele foi realizado na unidade de Yucatán, na Universidade Nacional Autônoma do México, e na produção dos ovos, eles pegaram ovos fertilizados obtidos de ovos naturais dos reprodutores. Os reprodutores, as fêmeas, elas tinham um peso de 1,2 quilos e os machos tinham 1 quilo. Os peixes eles foram colocados em 2 tanques de desova cilíndricos de fibra de vidro com um tamanho de 12 metros cúbicos, com um sistema de fluxo e uma forte aeração. Esses reprodutores eles foram alimentados com mistura feita em laboratório, com 60% de ração seca comercial e 40% óleo de carne de peixe. Os ovos da desova eles foram coletados em um tanque de 100 litros, utilizando uma tela de 0,3 milímetros. Foram removidos os coletores de 10 a 14 horas após a desova. 87,3% desses ovos eles estavam flutuando e 90% desses eles eram transparentes e apresentaram embriões vivos. O período de incubação desses ovos foi de 18 horas. O número de ovos ele foi estimado volumetricamente, com um cilindro graduado de 500 ml. A viabilidade e o diâmetro dos ovos foi determinada por uma amostra de mais de 120 ovos flutuantes. A gestão do ambiente de criação das larvas e juvenis. A incubação e a produção de larvas ela foi feita em 5 tanques cilíndricos de 5 metros cúbicos,
com uma densidade de estocagem de 206,3 ovos flutuantes. As taxas de incubação foram determinadas, incubando 50 ovos com embriões vivos em 6 becas e resistindo às larvas eclodidas e sua sobrevivência após 48 horas. O fotoperíodo utilizado foi de 16 horas de luz e 8 horas de escuridão. A produção de alimentos vivos e regime de alimentação de larvas e juvenis. Na alimentação viva utilizada nesse experimento foi de microalgas, usando a Nanochloropsita e a Isocrisis, e dos rotíferos foi usado o Brachiounus, e utilizado também a Artemia. Esse alimento vivo ele foi adicionado aos tanques 5 vezes ao dia, às 8, às 11, às 14, às 17 e às 20 horas após a contagem dos organismos. Amostragem de larvas. O crescimento larval foi monitorado a cada 7 dias e após a coleta, as larvas de peixe foram anestesiadas em uma placa de pedra e com uma gota de óleo de cravo. E então, os animais foram medidos, pesados e contados. O número total de juvenis colhidos foi obtido dividindo a biomassa total pelo peso médio por juvenil. Resultados. Aqui, nessa figura 1, a gente tem os períodos onde a gente tem a qualidade de água e o gerenciamento do ambiente, né, dos protocolos utilizados. Tem o fotoperíodo, o tempo que foi feita a limpeza do fundo do tanque, o tanque que ele foi aumentando ao longo do tempo, o fluxo de água. Aqui a gente tem o regime de alimentação utilizado, onde no começo foi utilizada a microalga, depois foi passada para o rotífero, e do meio para o fim foi utilizado a artêmia, e durante a inserção da artêmia também foi utilizada a ração comercial feita em laboratório. Bom, nessa tabela dá para ver um sumário, né, da densidade, sumário de tudo, né? Nela, a gente consegue ver que a taxa de sobrevivência dos embriões vivos foi de 7%. Esse valor foi de 15%, começando na primeira alimentação, que foi às 48 horas. O crescimento larval ele aumentou uma média de 0,24 milímetros por dia durante os primeiros 14 dias, para uma média de 1,73 milímetros por dia nos 21 dias seguintes. A biomassa final ela foi de 4,9 quilos. A taxa média de eclosão de larvas normais ela foi de 88%. A sobrevivência larval em 48 horas após a eclosão foi de 48,1%. E a sobrevivência média nos 10 tanques ela foi de 7% a partir do momento da eclosão e de 15% a partir da primeira alimentação, que foi 48 horas após a eclosão. Aqui nesse gráfico, a gente consegue ver a curva de crescimento da espécie. A gente vê que a transformação para juvenil ela ocorreu entre os dias 14 e 28. O crescimento ele foi monitorado até os 45 dias. Foi monitorado até os 45, exceto no tanque 6, onde ele só ocorreu até o 39. E a gente vê que o crescimento foi lento durante as 2 primeiras semanas e atingiu um tamanho médio de 5,6 milímetros. E então aumentou rapidamente ao longo dos 21 dias seguintes, atingindo uma média de 42 milímetros no último período. Na despesca, o comprimento médio total foi de 3,8 centímetros, com um peso médio total de 0,9 gramas, e a biomassa final média foi de 4,9 quilos por metro cúbico. Os testes de criação realizados nesse experimento para a produção em massa dessa espécie foram melhorados em comparação com os ensaios experimentais anteriores para a mesma espécie. Os resultados das variáveis de qualidade de água estavam dentro da tolerância da espécie e foram semelhantes com os que ocorrem à desova natural dos peixes. Foram observados 2 períodos de mortalidade, o primeiro que foi quando ocorreu a estabilização da alimentação exógena e a segunda foi durante a metamorfose final da espécie.
As larvas têm bocas pequenas e reservas pobres, então a sua estabilização da alimentação exógena é essencial. A boca pequena ela requer um tamanho inicial menor de presa, por isso a utilização de pequenos rotíferos, artêmios e microalgas. Como em outras espécies, o crescimento larval ela foi lento nas primeiras 2 semanas, durante o período de alimentação dos rotíferos, e muito mais rápido nas últimas 3 semanas, quando foi enriquecido com artêmio. No presente estudo, a primeira produção em massa juvenil do pargo amarelo na escala piloto foi alcançada com altas taxas de sobrevivência observadas na primeira alimentação e grande biomassa final observada na espécie. Esses resultados eles estão entre os melhores relatados para essa espécie de pargo. Obrigada.